sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Olá, amados, a paz do Senhor esteja com todos, amém? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Frutos da Fé, sou o pastor Herbert e já quero deixar aí para você esse convite para você poder estar se inscrevendo no canal, deixe também aí o seu like, para que a cada semana nós possamos estar trazendo novos vídeos para edificar a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Nós estamos aqui em casa, nessa quarentena aí, que foi determinada, e dentro desse período nós estamos aprendendo a cada dia mais com o Senhor e aprendendo com o Espírito de Deus coisas novas. Eu acredito que é um momento para que nós venhamos nos preparar e desfrutar ainda mais daquilo que o Senhor tem para conosco, não é? E aqui na Palavra de Deus, eu vou pegar aqui minha Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo de número 1, e no versículo de número 11, diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui, João está iniciando o seu livro e ele está falando sobre o Verbo que se fez carne. O Cristo, o Filho, a Palavra que se transfigurou em homem para viver a vida de um homem, para ser gente, porque Jesus não veio ser Deus, Deus ele já era, ele veio ser um ser humano, ser gente. E ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Mas eles não o receberam. Eles o rejeitaram. Mas a todos quanto o receberam, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí entra essa palavra sobre a nossa vida. Pensa comigo. Nós falamos agora no último culto online sobre filhos ou servos. E dentro dessa palavra o Senhor tem trabalhado no meu coração e nós temos percebido que precisamos realmente tomar posse, precisamos nos tornar filho, porque filho de Deus nós não nascemos. Nós nascemos nessa terra como um ser humano que está pendente ao pecado, ao erro, à maldade, à corrupção. Porém, durante a nossa vida, conforme o forjar do nosso caráter e o conhecimento que nós vamos tendo de Cristo, de Deus, da vida eterna, nós passamos então a nos tornar filhos. E como que nós nos tornamos filhos? Quando nós recebemos uma palavra e damos uma resposta para ela. E qual resposta é essa? A resposta que Deus quer receber dela. Então, toda a palavra lançada sobre a minha vida, eu preciso dar uma resposta para ela, e uma resposta como filho. Filho de Deus. Então, você precisa tomar posse disso na sua vida. Você precisa se levantar como filho de Deus, por quê? Porque a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Está escrito lá na carta aos Romanos. Eu preciso manifestar-me como filho de Deus porque essa é a ansiedade de toda a terra, de toda a criação, de toda a criatura. Aguardando que eu me levante, para quê? Por que eu tenho que ser filho de Deus? Primeiro, para eu ter a herança. Segundo, para profetizar sobre a terra, como filho, com autoridade de filho. Jesus nunca se sujeitou a nada e nem a ninguém, a não ser ao Pai. E tudo que ele fez na terra, ele fez com autoridade de filho. Tudo que ele fez com autoridade de Filho unigênito de Deus. Por isso que João está escrevendo aqui dizendo: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Quem é que dá este poder para nos tornarmos filhos de Deus? É Jesus. É Ele quem compartilha desse afiliado, é Ele quem abre esta adoção. E passamos então de servos
a filhos. Passamos então de escravos a filhos. E é nisso que nós devemos pensar. E é por isso que nós devemos lutar. Tem muita gente que vive até hoje sem ser filho de Deus. São ótimos seres humanos, são ótimas pessoas, são ótimos trabalhadores, são ótimos pastores, são ótimos obreiros, são ótimos servos, mas não são filhos de Deus, porque ainda não tomaram posse disso, não conseguem enxergar então a herança e não conseguem de forma alguma determinar sobre essas coisas, falar com autoridade em cima dessas coisas. Jesus, ele espera esse tempo meu e seu de um despertar, de um se levantar como filho. E esta é a hora. O momento em que nós estamos vivendo é propício para isso. Para que você nos levantemos como filhos de Deus e venhamos profetizar sobre a terra, profetizar sobre a nossa nação, profetizar sobre a nossa cidade, sobre a nossa família. É esse momento que o Senhor quer te levantar como filho e não apenas como um servo. Porque o próprio Jesus disse: o servo não sabe das coisas que faz o seu Senhor. E ele diz para os discípulos: eu não vos chamarei mais servos, mas chamarei amigos. E o amigo de Deus é também filho de Deus. Porque qual pai não é um grande amigo de um filho, ou um filho é um grande amigo de um pai? Então se torne filho de Deus. Porque quando você se torna filho, você passa a ter direitos, você passa a ter autoridade, mas também você passa a ter responsabilidade. Então hoje se levante como um filho de Deus e viva uma nova vida baseada na sua herança, baseada na paternidade que você tem, quem é o seu pai. Tem muita gente que vê Deus como Deus, mas não sabe que ele é pai. E ele é pai. Ele é o meu pai. Ele é o seu pai. E o nosso pai, ele nos ama. E ele nos colocou aqui, preparou esse momento agora, que a gente vive, para que, como filhos, venhamos profetizar e proclamar a libertação do Brasil, a libertação das nações, a cura, a transformação e, principalmente, que as pessoas venham olhar mais para Ele como Pai e venham se entregar como um pai, como um filho a Ele. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Curte aí o canal, deixa o seu like, siga a gente nas redes sociais.